Olá a todos, eu sou Renata Levi das páginas Dona Fada. Hoje nós vamos fazer esse conjuntinho Branca de Neve estilizado, super gracinha, uma costura fácil, gostosa de fazer e que resulta numa roupinha que as crianças certamente adorarão. Os moldes são fornecidos gratuitamente, ambos nos tamanhos de 2 a 7 anos. E podem ser encontrados na descrição do vídeo. Na mesma descrição, vocês encontrarão também todos os links para as demais páginas Dona Fada, bem como para os sites dos nossos parceiros comerciais. Vamos começar então? Aqui estão as peças que nós vamos usar para o top e para os shorts. A minha ideia inicial, quando eu fui fazer esse vídeo, era de fazer o molde dos shorts e o vídeo dos shorts para vocês. Por quê? Shorts é uma peça muito útil. Nós já temos vários aqui no canal, mas são modelagens mais simples. Inclusive, nós temos um vídeo onde eu mostro para vocês como fazer a modelagem de um short. Mas é uma modelagem bem básica, tá? Esta daqui não. É uma modelagem bem mais elaborada, é um short com caimento bem mais perfeito. A minha ideia, então, era fazer o vídeo dos shorts para vocês, porque, como eu disse, é uma peça muito útil. Crianças vão usar shorts no verão, vão usar no inverno com meinha e casaquinho e sempre fica uma roupa bonitinha. Mas eu me lembrei que no outro grupo nós tínhamos um conjuntinho que era uma Branca de Neve estilizada, né? Que era o top e um shortinho amarelo. Como essas roupinhas de princesas, né, estilizadas, de fantasiazinhas, as crianças costumam gostar bastante, eu resolvi aproveitar então para fazer a modelagem do top também junto com o shortinho. Então vocês vão receber o molde do top e do shortinho. Além disso, a costura desse top tem uma diferença em relação às outras costuras que nós temos no canal. Então eu também resolvi aproveitar para mostrar para vocês uma outra maneira de se fechar uma pala toda embutida. Nós vamos cortar então frente do top 2 vezes, dobra do tecido, tecido principal e forro. Costas do top é aberta atrás. Nós vamos cortar 4 vezes, 2 no tecido principal, 2 no forro. Os shorts nós vamos cortar 2 para frente e 2 partes para trás. Eu coloquei no molde aqui a barguilha porque ele vai ter uma falsa barguilha. E aproveito, como eu digo, acho que em todos os vídeos que eu faço, onde eu falo barguilha, que barguilha é um termo que você pode usar de 3 maneiras. Barguilha, que é como eu uso, porque eu acho que soa melhor. Barriguilha também é correto e braguilha, que também é correto. Como eu disse, eu uso barguilha porque para mim soa melhor do que os outros 2 termos. Mas não está errado você falar de qualquer das 3 maneiras. Então eu fiz o desenho da barguilha, como eu disse, porque nós vamos ter aqui uma falsa barguilha que eu vou mostrar para vocês como se faz. Cortamos 2 vezes a frente, cortamos 2 vezes as costas e depois que o short estiver costurado, nós vamos cortar o cos. A costura, nós vamos começar pelo top. A primeira coisa que você vai fazer é colocar a maçãzinha de aplicação na parte do tecido principal do top. E nós vamos ver isto antes de começar a costura. Como nós faremos a aplicação? Vocês vão receber o molde da aplicação em 2 tamanhos. Você vai colocar o seu papel definitivo, é o papel filme, é o filme termocolante, e vai copiar a maçã. Observem que aqui a folha está entrando dentro da maçã. Você precisa copiar a maçã inteira. Então, você
amplia esse pedacinho aqui da maçã. Depois você copia a folhinha. Esse filme vocês só tem que observar porque um dos lados dele é o lado colante, tá bom? Você não pode copiar do lado colante, você vai copiar do lado que não é o lado colante. A haste da maçã é uma coisa muito pequenininha, então por ser uma coisa muito pequenininha, ela solta com mais facilidade, mesmo no filme termocolante. Então eu sugiro que vocês façam com canetinha Acryl Pen, a canetinha de tingir, de pintar tecido. Você vai pegar o seu tecido que você vai usar para a sua maçãzinha. Este daqui é o lado avesso. Você alinha o papel, ferro quente, você vai colar a sua maçãzinha aqui no papel. Você desenhou, cortou maior do que o desenho e colou num tecido maior do que o papel. A mesma coisa você vai fazer com a folhinha. Um tecido maior do que o papel que você vai estar usando, ferro quente, 10 a 15 segundos é suficiente e ela colou. Depois que você fez isso, é que você vai recortar. Recortamos a maçãzinha. Agora você está aqui com a sua palhinha da frente, que é a pala que você vai usar para colocar a aplicação, o lado direito. Então você vai virar, porque nós precisamos marcar o centro dessa pala, tá bom? Para alinhar essa maçã bem alinhadinha. Então está aqui marcado o centro. Você vai tirar o papel, para isso você risca assim com a unha que ele solta. Soltou, a parte adesiva do papel ficou no tecido. É isso que vai fazer com que a maçã seja colada no tecido, tá bom? Então você alinha ela aqui no centro e vai colocar o ferro aqui em cima novamente. São mais 15 ou 20 segundos. Eu normalmente passo um pouco pelo lado direito e depois passo mais uns 10 ou 15 segundos pelo lado avesso. Esse filme termocolante, ele não sai mais do tecido. Você não precisa nem casear. Você pode casear se quiser enfeitar, mas não é necessário. Eu já fiz um teste numa camiseta minha com esse filme e ela soltou, acabou começando a soltar. Mas isso depois, quando a camiseta já estava até começando a ficar estragada, sabe? A malha começa a ficar com furinho, aí ele começou a soltar também. Então ele realmente é uma coisa que funciona. Mas se você quiser fazer o caseado, você pode fazer porque ele enfeita, né? Ele vai ficar um pouco mais bonitinho. Então nós vamos tirar agora o papel da folhinha da mesma maneira. A posição dela, como a gente vê na imagem, porque a hora que você cola, ela vai inverter a imagem, vai espelhar. O lado arredondadinho aqui da folha, maiorzinho, é o que fica virado para a maçã. Então, nós vamos colar ela aqui e depois nós vamos fazer a haste da maçãzinha com a canetinha para tecido aqui. O procedimento é exatamente o mesmo. Você coloca no lugar onde ela tem que ficar e coloca o ferro. Com isso nós estamos então com a nossa maçãzinha já colada, falta só fazer a haste. Nós vamos começar então o fechamento desse top, que como eu disse para vocês na inicial é uma costura um pouco diferente. Eu vou mostrar para vocês um método de fechar com acabamento bem perfeitinho, diferente do que nós já mostramos no vídeo do colete. No colete nós também fizemos um fechamento super bonitinho e super bem feitinho. Este também vai ficar bem feito e vai ser fechado de uma maneira um pouco diferente. Assim vocês podem escolher o método que preferem.
Uma vez colocada a maçãzinha, que é a nossa aplicaçãozinha aqui, nós vamos então costurar da seguinte maneira. Tecido principal, você alinha ombro com ombro, centro das costas voltado para o centro da frente. Alinhamos o outro lado também e costuraremos agora os ombros desta maneira, tanto no tecido principal quanto no forro. Costuramos os ombros conforme eu indiquei para vocês. Tecido principal e forro. Agora você vai pegar, estamos aqui, olha, com o forro do lado direito voltado para nós. Vamos pegar o tecido principal, lado direito voltado para o lado direito do forro. Você vai alinhar isso bem alinhadinho, bem direitinho. Alinha as costuras do ombro, cava, decote, tudo bem alinhado. Alinhou, você vai costurar da seguinte maneira. Parte de baixo da pala das costas, a barra da pala das costas. Você vai costurar a barra, centro das costas, decote, costas e frente, voltou, costura o centro das costas do outro lado e a barra. Costurou, você vai costurar agora a parte da barra da frente e depois você vai costurar as duas cavas. O que você não vai costurar? Laterais da frente, laterais das costas. O resto você vai costurar ao redor de todo o decote, barra da frente e das costas. Costuramos como indicado. Vocês observem, laterais aqui da frente estão abertas, as laterais das costas também estão abertas, tá bom? Olha. Costurado, você vai fazer piques nesses ângulos que tem no decote. São 4, olha, aqui, aqui, aqui e aqui. No resto do decote não precisa. Vai fazer piques na cava ou cortar com a tesoura de picotar. Sempre lembrando, usou tesoura de picotar, depois você rebate essa costura pelo direito. Tiramos o excesso aqui na esquininha também da parte de trás. E nós vamos agora virar para o lado direito. Por uma das laterais, você vai puxar a parte das costas aqui, olha. Correspondente à lateral que está aberta, claro. A mesma coisa do outro lado. Pela lateral que você deixou aberta, você vai puxar aqui a parte das costas. E agora você puxa aqui por uma das partes o restante que já foi puxado aqui, tá bom? Uma vez virado para o lado direito, você vai passar isso a ferro para assentar todas essas costuras muito bem assentadinhas. Precisamos passar e assentar antes de fechar essas laterais, tá bom? Vamos fazer isso então. Com ele passadinho, é importante passar, porque nós temos aqui vários ângulos, tá bom? Vocês passem mesmo antes de fechar a lateral. Agora, então, nós vamos fechar as laterais. Nós estamos trabalhando aqui com um tamanho pequeno, então eu vou mostrar uma maneira de fechar a lateral. Em tamanhos maiores, tem uma outra maneira também, tá? Eu vou mostrar para vocês nos tamanhos pequenos qual seria a maneira mais fácil. Você vai alinhar as duas laterais, está aqui o direito, está aqui o direito. Você vai alinhar essas costuras. Você vai pegar aqui o lado direito, costura de cima alinhada. Você alfineta junto com a parte de baixo, as duas partes de baixo. Alinha a costura aqui na parte de baixo.
e alfineta também. E agora nós vamos costurar isso daqui de um lado ao outro nessa costura. Você vai fazer isso aqui que vocês estão vendo. A parte que está aberta você abre e da costura da parte da cava até a costura da parte da barra, você vai costurar desta maneira. Tecido principal e as duas partes das costas. Foi costurado dessa maneira, olha. De uma costura, você vem costurando aos poucos até a outra costura. Você vai fazer isso dos dois lados. Deste lado e deste lado. Feita essa costura, o nosso lado avesso estará dessa maneira. O que você faz? Você coloca a costura aqui para dentro, vira. A costura que ficou aberta, que nós não costuramos em lugar nenhum, você vira. Vejam, olha, virei, coloquei a outra costura para dentro e agora você pode fazer esse acabamento aqui à mão. Você vai dando pontinho, segurando a parte das costas na parte da frente, apenas no forro. Estaremos com o lado direito dessa maneira. Uma segunda opção é você passar aqui uma costura, você alinhava de maneira que você saiba que ele está para cada costura da parte da frente, da parte direita. E passa uma costura em cima da costurinha da parte direita. Feito isso dos dois lados, o nosso top estará completamente forrado e sem costuras aparentes. É como eu disse para vocês, em tamanhos pequenos isso não é tão fácil de fazer, tá bom? Em tamanhos maiores é bem mais fácil e tem inclusive uma outra maneira de fazer em tamanhos maiores, que eu estou fazendo um molde de um colete de, se não me engano, 8 a 15 anos, onde eu vou mostrar para vocês uma outra maneira de fazer esse fechamento. Se você achou que ficou difícil dessa maneira, você pode fechar como nós fizemos no colete que nós já temos aqui no canal. O que você faz? Você dobra a parte da frente e passa ferro, tá bom? Dobrou, passou a ferro, você vai simplesmente inserir aqui uma dentro da outra depois que essa já estiver dobrada. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do colete que nós fechamos dessa maneira. Está aqui ele prontinho. Lado direito, bonitinho. Lado avesso, costuras embutidas também. Tudo embutido. Vocês vejam que ele não tem uma única costura aparente. Se quiser, pode fazer o forro de maneira diferente, por exemplo, com tecido estampado, e ele fica inclusive como se fosse dupla face. Então, o que falta nós fazermos aqui agora? Fazer as casas, colocar os botões. Vamos então começar o nosso shortinho, que também tem uns detalhes a serem observados. Nós temos aqui as duas partes dos shorts, costas e frente. Na parte da frente, além da barguilha, vocês vão encontrar a anotação das duas preguinhas que nós temos aqui na frente. É assim que ela será feita. Dobrar dessa maneira como eu mostrei para vocês no papel é fácil. O tecido já não é tão simples você fazer isso. O que é que eu faço que facilita o meu trabalho? Eu estou com o short aqui do lado avesso. As duas partes dele estão aqui do lado avesso. Eu vou abrir aqui onde está marcado no centro até o final da preguinha, de um lado e do outro. Em uma das setinhas que nós temos aqui, olha, vocês podem também abrir.
Isso facilita a gente marcar o final da prega, tá? E agora o que você vai fazer? Você vira e marca apenas essa linha do centro. Aqui nós temos o centro da preguinha e temos o tamanho dela. Para marcar o outro lado, você alfineta para marcar o final aqui da preguinha, olha. Põe um alfinetinho no final da preguinha. Faz um pique aqui no que seria o começo da preguinha. E agora é só você riscar do outro lado, ali do alfinetinho até aqui o comecinho de onde nós marcamos a preguinha. Riscamos de um lado, riscamos do outro. Nós estamos agora com as duas preguinhas marcadas do lado avesso. O que você faz? Aqui é onde você marcou, você vai dobrar. Está aqui, olha, dobradinho. Alfineta, para que ela não saia do lugar. E agora você vai costurar esta medida que nós temos aqui, olha, é de 1 centímetro. 1 centímetro para um lado, 1 centímetro para o outro. Então, você vai costurar na medida que nós marcamos, que é aqui, olha. Você vai fazer uma costura aqui de 1 centímetro. Risca e faz essa costura. Fez a primeira costura, você vai fazer a mesma coisa na outra preguinha. Você vai alinhar aqui no risco que nós fizemos, marcar aqui o final da preguinha, marcar o centímetro e costurar. Nós vamos fazer isso dos dois lados da parte da frente do short. Nós costuramos e passamos a ferro essas preguinhas viradas para o lado da lateral, não para o lado da barguilha. Costuradas e passadas, nós vamos agora, então, costurar o gancho. Você alinha a parte central do short aqui da frente e costura gancho, barguilha, acompanhando o desenho. Depois nós vamos passar o overlock ou zigue-zague, fazer os piques no gancho, virar para o lado direito e aí eu vou mostrar para vocês como fazer essa falsa barguilha. A mesma coisa nós faremos no gancho das costas. Direito com direito, nós vamos costurar, passar overlock ou zigue-zague, fazer pique e rebater. Nós costuramos dessa maneira como vocês estão vendo, acompanhando o desenho. Passei um zigue-zague, fiz os piques aqui do lado curvo. Você vai agora riscar daqui aonde você terminou a costura do gancho, você vai riscar até em cima, acompanhando a costura do gancho. Depois você vai dobrar nessa risca, alinhar a parte de cima aqui, a parte da cintura. Nós temos 3 tecidos, eles deverão estar alinhados os 3. E passar a ferro. Depois que você passou a ferro, nós vamos rebater essa costura. Então, você vai virar essa costura para o lado de cá, para onde foi virado a barguilha, e vai vir subindo aqui, rebatendo. Quando chegar aqui onde começa o desenho da barguilha, você vai acompanhar o desenho. Costurar acompanhando a barguilha e descer pelo gancho. Feita a costura, nós estaremos com ela assim. A barguilha aqui está abertinha, fechada pelo lado de fora, uma falsa barguilha. Se você tiver dificuldade para fazer esse desenho, você aproveita o molde. Coloca o molde sobre a barguilha, risca e costura em cima. Estamos, pois, com a parte da frente pronta, a parte das costas também. Nós costuramos o gancho,
passei zigue-zague, fiz os piques na parte curva, rebati por fora. E agora você vai costurar as laterais. Para costurar as laterais, a primeira coisa que você vai fazer é verificar se foi cortado certinho, se não tá sobrando, não tá faltando. Você alinha a partir da barra até em cima. A partir da barra até em cima. Se tiver sobrando alguma coisa, você acerta na parte da cintura, não na barra. Então, nós vamos costurar essas laterais e vamos costurar também, depois de costurada a lateral, nós vamos costurar a entrepernas. A entrepernas você vai alinhar a costura e fechar de lado a lado. Em todas as costuras você vai costurar, passar overlock ou zigue-zague e rebater a costura pelo lado direito. Depois de feitas essas costuras é que nós vamos medir a cintura para fazer o cos. Costuradas e rebatidas as costuras das laterais e da entrepernas, nós estaremos com os shorts dessa maneira. O que nós vamos fazer agora são os acabamentos. Para isso, você vai medir o total da cintura. Vai cortar um cos que tenha esse total mais o suficiente para você costurar as partes, 2 centímetros. E que tenha a largura do elástico que você vai usar. No molde eu estou sugerindo que você corte uma tira de 8 centímetros para usar um elástico de 3, tá bom? Eu não vou mostrar isso aqui, que nós temos em outros vídeos que ficarão na descrição desse vídeo, para vocês poderem relembrar. Então, o que faltará? Nós fazermos o cos e fazermos o acabamento aqui da perninha. A sugestão na perninha, ela está com 2 centímetros de margem de barra. Então, você dobraria para fazer uma canaleta para colocar um elástico de 1,5 centímetros. Uma dobrinha, mais uma dobrinha. Costura e coloca o elástico. Medidas todas poderão ser encontradas no molde ou na tabela de medidas infantis que nós temos em todos os nossos moldes. Importante aqui vocês observarem o seguinte. Esse molde, ele não é para ficar aquela coisa largona, muito fofa, tá? Ele vai ter, na verdade, pouco a mais do que o quadril da criança para poder passar pelo quadril. Ele não vai ficar enorme. Então, nós temos aqui, por exemplo, deixa eu medir só para a gente conferir. Nós estamos aqui no total com 66 centímetros. O short é para 4 anos. Uma criança de 4 anos tem 56 centímetros de quadril. Nós vamos fazer um cos com 66, colocar um elástico com aproximadamente 50 centímetros e ele vai passar justinho no corpo da criança, que é para ficar assentadinho, não é para ficar largão. A perninha, como nós temos aqui as preguinhas, a perninha é um pouco mais larga do que o habitual, porque a modelagem foi feita para que ele seja usado com elástico na perna também, tá? E por fim, uma última sugestão para vocês. Eu não cortei ainda o cos, mas vamos fazer de conta que isso daqui é o cos. Vocês vão costurar ele aqui, certo? O que você pode fazer é fazer passantes e colocar entre uma preguinha e outro, que fica muito bonitinho depois de pronto o short. Deixa eu alfinetar aqui só para vocês terem uma ideia do que eu tô falando. Você vai virar aqui depois e virar aqui para fazer a canaleta do elástico. Então, você embute a parte de baixo e a parte de cima você costura depois de já virado. Só os 2 passantes aqui. Mesmo que você não for usar um cintinho, uma coisa assim, ele fica super bonitinho como enfeite. Eu não sei ainda se eu vou fazer, porque a minha máquina é bem ruim de costurar tecido grosso, viu, gente? Bem ruim mesmo. Enfim, eu vou tentar pelo menos.
Bom, eu vou terminar pra gente ver como é que vai ficar isso tudo bem arrumadinho, bem prontinho. Então vejam, olha, o shortinho, que ele vai ficar com uma cintura menor depois do elástico. E o nosso top, fica super bonitinho o conjuntinho. Bom, era o que nós tínhamos para hoje. Eu agradeço a todos vocês pelo apoio que estão me dando constantemente. Muito obrigada mesmo e até o próximo vídeo.